A paz, igreja. Pode abaixar um pouquinho, Dantas. Obrigada. Queridos, vamos abrir, aproveitar que está todo mundo em pé, a nossa Bíblia, no livro de Apocalipse. Amém. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Que diz assim: a sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, e não és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não te apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Podem sentar. Então, queridos, eu estava orando, buscando do Senhor, pedindo para o Pai qual seria a palavra para trazer para a sua noiva. E o Senhor me levou ao Apocalipse, que é um livro dificilmente que alguém ministra, que alguém prega sobre Apocalipse. E o Apocalipse foi a revelação que o João teve, o apóstolo João teve, acerca da vinda de Deus, da vitória de Deus sobre os reinos das trevas, onde a igreja, a verdadeira igreja, vai ser recolhida para viver na glória. A noiva vai ser buscada. O Senhor Jesus vai triunfar. E o Senhor me inquietou, falou: vai e fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E naquela época, João, Deus ministrou o coração dele para que ele escrevesse as 7 igrejas que haviam na época, que eram a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes e Laodiceia. Cada uma delas havia uma característica boa ou ruim. Não é muito diferente dos dias de hoje, né? As nossas igrejas, elas têm características boas, mas também tem algumas que nós temos que melhorar. E uma das coisas que o Senhor me inquietou é que nós não falamos mais da vinda dele. A sua noiva não tem mais prazer na espera pelo noivo. A sua igreja está acomodada nos dias de hoje com o mundo. Por quê? Porque hoje a gente come bem, hoje a gente se veste bem, hoje a gente anda num carro bom, hoje a gente tem uma casa boa, hoje a gente tem uma conta no banco, tem um dinheirinho, né? É mais ou menos assim, não é? Tem uma família feliz, então tá bom viver aqui na terra, né? Então, para que eu vou querer ir no céu? Então, a igreja acaba se acomodando. E a gente vê, hoje à tarde eu até estava comentando com a pastora Rosane, a gente vê hoje o mundo entrando dentro da igreja, e não a igreja indo ao mundo ganhar as almas. E isso é preocupante, porque a gente vai ver lá, nessas igrejas, houve pessoas que morreram pelo amor de Cristo. Houve sacrifícios, houve mortes terríveis, houve mártires, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, né? A palavra, para chegar nos dias de hoje aqui, bonitinha, a Bíblia lindinha para a gente, houve muito sangue, muito sacrifício, muita tortura. Para hoje eu ter esse livro na mão, para hoje nós termos esse livro na mão, que é a palavra de Deus. E o que a gente faz? Deixa lá no canto de casa pegando poeira. Quanto sangue foi derramado para hoje isso aqui estar aqui? Quanto?
E às vezes a gente não dá valor. E ainda sangue é derramado pelo mundo por causa da palavra. Porque aqui o evangelho é livre, você fala a hora que você quiser, você entra dentro do ônibus e fala de Jesus, você vai na praça, você fala de Jesus. Mas há países que se você falar que é do Senhor Jesus, você morre. E nós que temos essa facilidade toda, estamos nos acomodando. E vamos nos acomodando, e os dias vão passando, e Jesus está à porta, e os sinais estão aí para quem quer ver e para quem não quer. Até o mundano reconhece os sinais do fim do mundo, e a igreja está inerte, parada, dizendo, se vir veio, se não vir não veio. E domingo, ainda ministrando com as crianças, falando com elas, eu falei, naquele dia, ninguém vai se escapar, porque a Bíblia diz que até a criança se dará conta daquilo que fez, se a sua obra é boa ou má. Então, imagina nós que somos adultos, né? E uma das características, vamos lá para as 7 igrejas. Naquela época, muitos anos atrás, a igreja de Éfeso, qual era a característica dela? A boa, vamos lá para a boa. Ela era uma igreja que trabalhava, ela é uma igreja que lutava em prol do reino, era uma igreja que tinha paciência pela vinda de Cristo e que colocava à prova aqueles que diziam que eram apóstolos, aqueles que diziam que eram homens de Deus, e se eles não eram, eram expulsos. Mas o que aconteceu? Ela deixou o primeiro amor. O primeiro amor é Jesus. Então, assim, na prática, ela fazia tudo bonitinho. Você diz que é de Deus, não é? Aqui não é lugar para você. Vai embora, porque aqui nós somos povo de Deus. A gente tem fé, Senhor, a gente tem paciência, sabe que um dia Tu vai voltar. Nós trabalhamos, nós limpamos, nós organizamos, nós falamos do nome de Jesus, que Ele morreu na cruz. Mas o primeiro amor a Cristo já era. Não tinha mais. Fazia por fazer. Fazia por obrigação, talvez, por medo. Mas o primeiro amor, Jesus fala ali para eles. Cristo fala ali para eles. Cadê o teu primeiro amor? Aquele amor que quando tu disse, Senhor, eu te aceito, eu fazia tudo. Se eu tivesse que tirar minhas roupas para dar para alguém, eu tirava. Se eu tivesse que dar meu carro, eu dava. Na época não existia, mas hoje existe. Por amor a Cristo. Hoje as pessoas ficam escandalizadas quando a gente oferta para algum lugar alguma coisa. Dizem, mas você deu? É para Cristo. E o Senhor falou ali, você deixou o teu primeiro amor. E nos dias de hoje, né, eu me coloco como igreja, unidade, e você se coloque nessa noite. O que você tem perdido na tua caminhada com Cristo? Quais são as características que ainda estão dentro de você como noiva, como igreja, do Senhor? Sabe? Será que você está deixando o teu primeiro amor de lado? Aquele amor que um dia tu falou, não, Senhor, eu te quero. O Salvador da minha vida é o meu Salvador. E essa igreja deixou. E Jesus falou, arrepende-te, pois. Arrepende-te e volta tudo. Há uma oportunidade ainda. Eu sempre digo para os meus filhos, e principalmente para o Nicolas, enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. Porque depois que morrer, querido, acabou-se. Daí a gente não vai mais ter desculpa naquele grande dia. Então, se a gente ainda tem o ar, tem como respirar, sabe? Se você viu ali que uma dessas características, eu estou errando aqui. Olha o que a palavra diz, arrepende-te, Fabiane, arrepende-te e volta a praticar as coisas boas. A igreja de Esmirna, igreja linda essa, ela era uma igreja exemplar. De 7, queridos, haviam 2 exemplar, de 7 igrejas no continente da Ásia, naquela época. Haviam só 2 igrejas exemplares, que não foram repreendidas pelo Senhor. De 7, apenas 2. Eu fico pensando, imagina hoje que em tudo quanto é canto tem uma igreja. Meu Deus, se fazer a soma, Senhor, tem misericórdia da tua noiva, porque como a noiva se corrompeu, como a noiva tem se vendido por pouco. Então, vamos despertar. A igreja de Esmirna era uma igreja exemplar. A igreja de Pérgamo, ela foi fiel.
Mesmo diante do martírio, onde muitos morreram, onde muitos foram perseguidos, houve casos de homens serem cozinhados em latões com óleo fervente, jogado lá, porque aceitou Jesus. Você aceitou Jesus? Vem aqui que tu vai ser o exemplo para que eles calem a boca e não falem mais desse Cristo. E jogaram um camarada lá. Ele doou o sangue, doou o corpo por amor a Cristo, para que a igreja conseguisse evoluir e vencer a barreira do tempo para hoje estar aqui. Né? E eu fico pensando, nós como igreja, quando chegarmos no céu e encontrarmos essas pessoas que se doaram, o que nós vamos dizer para eles? Eles deixaram um legado para nós. E nós, como igreja, o que temos deixado? O que temos feito para honrar não só a vida deles, mas acima de tudo o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Deus de abrir a mão do seu único filho. Misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Mas o que ele tinha contra ela, a de Pérgamo? Ela começou a tolerar a imoralidade, que hoje, sem comentários, né? Se naquela época existia, hoje nem tem o que falar, né? A imoralidade, a idolatria e as heresias. Mas o Senhor vai e diz: arrepende-te, volta, ainda há tempo, faz o que é certo, faz o que eu peço, faz o que eu digo. A igreja de Tiatira, ela era uma igreja de amor, uma igreja de serviço, que servia, tinha fé, tinha paciência. Mas o que tinha contra ela? Ela começou a tolerar Jezabel e a sua perversidade. Isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Como mulheres, eu digo. Queridas, vamos cuidar com esse espírito de Jezabel, de querer ser maior que o marido, sabe? Que querer se impor, querer dizer que não, eu sou assim, eu não mudo e assim eu vou morrer. Vamos realmente lutar contra esse espírito que tem dominado as igrejas, dominado o mundo, sabe? Ser submissa não quer dizer ser capacho. Quer dizer ser obediente, honrar, sabe? Estar do lado, ajudar em oração, ajudar quando as coisas não estão dando certo e não ali tacar-lhe o pau. Mas eu te falei, né? Eita, Jezabel, vamos cair por terra em nome de Jesus, essa Jezabel, sabe? E ela começou a tolerar, e Deus falou: desperta, muda, não tolera esse tipo de coisa. E, queridos, o Senhor não tolera Jezabel, sabe? E hoje à tarde eu orei, eu falei: Deus, se há algum espírito de Jezabel dentro dessa igreja, que venha cair por terra em nome de Jesus. Se há algum espírito mundano, que venha cair por terra em nome de Jesus. Se há algum espírito de autoritarismo, venha cair por terra em nome de Jesus. Porque o cabeça aqui é Cristo. E o nosso pastor Fred é o segundo, então vamos honrar esse homem de Deus, amém? Vamos aprender a honrar. Está na hora, todos nós somos maduros, né? Ninguém aqui é bebezinho, todo mundo aqui já está comendo feijão. Vamos parar de ficar errando errinhos bobos, né? Que não compensam. A igreja de Filadélfia, outra igreja linda, né? Oh, meu Deus. Eu imagino o João lá escrevendo todo feliz, né? Graças a Deus, Senhor, mais uma. Joãozinho lá de barbinha, abandonado lá na ilha, né? E daí você vê que aquilo que tu planta, tu colhe, né? João foi amado, foi querido. Olha que morte boa, lá numa ilha, né? Lá recluso, ainda fazendo a vontade de Deus até os finais do seu dia, né? Enquanto um morreu crucificado de cabeça para baixo, outro morreu crucificado assim, outro foi enforcado assim. Ele morreu lá na ilha, lindo, maravilhoso, tendo a revelação do futuro, tendo a revelação daquele que ele viu morrer na cruz, vindo triunfante para buscar a sua noiva. Oh, morte gloriosa desse homem! Ter o privilégio de ver hoje e escrever coisas que funcionam para os dias de hoje, para a igreja. Que homem usado, que homem tremendo, sabe? Temos que começar a dar valor para esse legado todo que foi nos dado. E hoje a gente, por qualquer coisinha, está negando, está dizendo que não é assim, se não é assim eu não faço, se não é assim eu não quero. O que é isso, gente? Vamos despertar enquanto é tempo, que o Senhor venha chacoalhar as nossas estruturas,
sabe? Venha nos mover, venha nos curar, venha nos ministrar, venha nos ensinar o que é perdoar, venha nos ensinar realmente o que é amar, venha nos ensinar realmente o que é servir Ele em espírito e em verdade, que Ele venha nos ensinar realmente o que é ser filho de verdade. Amém? Porque não somos bastardos, nós somos filhos legítimos do Senhor. E como tal temos que agir. Vamos lá. A igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia é linda, maravilhosa, né? Ô Senhor, eu profetizo uma igreja de Filadélfia aqui, em nome de Jesus. Uma igreja de Filadélfia, uma igreja de Esmirna, uma igreja exemplar nessa cidade, uma igreja exemplar nesse estado, uma igreja exemplar nessa nação e nesse mundo. Sabe, nós temos que profetizar, nós somos boca de Deus na terra. Vamos profetizar que vamos fazer a diferença. Não vamos ser mais uma, mas vamos fazer a diferença em Cristo Jesus. A igreja de Sardes. Uns poucos permaneceram fiéis. Uns poucos. Muitos se corromperam. Por quê? Entrou a apatia, apesar da reputação de vigor. Então, você olha, um exemplo, vou dar o exemplo do Moa, né? Que o Moa, ele tem vigor para mais de metro, né? Tem não sei quantos anos, né, em cada perna, e dá-lhe jogar futebol, e dá-lhe fazer isso, e dá-lhe fazer aquilo. Eu só fico olhando e digo, oh, Jesus, que graça que esse homem tem, né? A Neide que o diga, né, Neide? Então, não é o caso do Moa, mas eu estou dando o exemplo dele. Tinha um exemplo de vigor, mas não tinha vigor nenhum na hora do vamos ver? Vamos lá, vamos fazer? E daí sumiu o vigor. Eita, infelizmente hoje nós temos muito disso. Vamos fazer isso. Todo mundo levanta a mão, vamos, mas na hora. Vamos para a vigília. Todo mundo levanta a mão e diz, vamos estar lá. Daí chega aqui, dá para contar 1, 2, 3, 4. Ah, Jesus. Vamos evangelizar no Ramiro. Eu estou dentro. Daí chega lá, eu estou lá sozinha. Oh, que lindo, vamos evangelizar no Ramiro. Então, são essas coisinhas, sabe? Então, são 7 igrejas, de 7, 2 eram exemplares, sabe? E se eu me vi em algumas coisas aqui que eu falei, ó Senhor, misericórdia da minha vida, me perdoa, me justifica no teu sangue e me muda. Quebra mesmo, não estou nem aí, dói, mas quebra. É melhor quebrar aqui do que queimar no inferno, né? Lá em Mateus diz, né? Se teu olho faz tu pecar, arranca ele, mas vá para o céu cego. Se a tua mão faz tu pecar, arranca ela, mas vai para o céu sem uma mão. Se a tua perna faz tu pecar, porque tu vai para lugar onde não deve, arranca ela, querido. Arranca ela, mas vá para o céu andando na cadeira de roda, né, Diana? E assim vai. Se a tua língua faz tu pecar, meu querido, chama nós que nós arranca ela. Mas tu vai para o céu mudo, mas tu vai para o céu. E assim vai, sabe? E eu falei, Senhor, me ajuda, Pai, eu estou precisando, eu estou necessitada da Tua misericórdia. E lá em Jeremias 18, fala sobre o vaso do oleiro, Jeremias ou Ezequiel? Eis a questão. Ezequiel ou Jeremias? Ai, Jesus. É um dos dois, eu amo os dois. Um é chorão demais e o outro é pá, pá, pá. É uau. Então, lá ele diz o quê? Desci e fui até a casa do oleiro. E vi que ele fazia uma boa obra, mas a boa obra em suas mãos quebrou, e eu vi ele fazer tudo de novo. Ó casa de Israel, o Senhor não pode fazer o mesmo contigo? Te quebrar, te moer e te fazer como Ele quer? Então, queridos, somos vasos, e vasos de barro. Se o Senhor tiver que nos quebrar, nos amassar, sabe, nos deixar de molho lá no sol, né? Para secar bem, para depois moer de novo, para molhar, moer, tirar todas as pedrinhas, para nos encher da sua glória, que assim seja feito, pois somos vasos e Ele é o oleiro. Então, vamos lá para a igreja de Laodiceia, né? Que é onde eu queria chegar. A igreja Laodiceia, ela era uma igreja muito bem posicionada naquela época, como nós. Naquela época onde ela estava, existia bancos. Ó, já tinha dinheiro já, né, no negócio. Ô, Jesus. Tinha escolas de medicina, tinha indústrias têxtil. Então, era o polo. Era o uau. Lá estava a igreja de Laodiceia.
Então, quando João escreve para a igreja de Laodiceia, sendo usado por Deus, no versículo 15, ele diz assim: eu sei as tuas obras, e que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso era o próprio Senhor falando para a igreja através de uma carta. Imagine hoje o Senhor mandando uma carta para nós e falando de nós. Jesus. Nem quero imaginar, porque ele ia usar a linguagem de hoje para a gente entender, né? Barbaridade, Senhor. Misericórdia, Deus. Misericórdia das nossas vidas. E daí ele fala assim no 17: como dizes, rico sou, e não sabes tu que és pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Eles estavam num polo, e eles falando: rico estou, de nada me falta. E a igreja vive hoje: nada me falta, estou bem, a noiva está bem, a noiva não passa necessidade. Mas passa a necessidade de Deus, de cumprir a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, como Deus quer. E aqui, quando ele fala que não é frio, que é frio, ou morno, que não é quente, eu não sei vocês, mas ou eu tomo café quente, ou eu não tomo. Eu não sou do café morno, ninguém merece. Morno, é meia boca. Então, para o Senhor não existe meia boca. Ou tu é, ou tu não é. Ou tu é quente, ou querido, vou te vomitar. É isso praticamente que Deus está dizendo. Comigo não tem meio termo. Então, fica frio, faz a tua vontade, que tu sabe qual é o teu destino. Não é para cima, é para baixo. E ele diz o quê? Tomaras que fosse quente. Quente, cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de virtude, cheio de dom, para ser usado por Deus, é claro, né? Porque tem muita gente aí cheio, mas quer ser usado para se engrandecer, né? Daí esse o papai vai pegar, né? Se já não está, né? Então ele fala aqui no 18 que: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então a gente vê aqui o que? O Senhor está dizendo: vem e compra de mim. Eu tenho. Como é que eu vou comprar alguma coisa do Senhor, querido? A gente não compra nada, tudo é dado. Mas vai para o joelho, querido. Vai pagar o preço. Vai fazer jejum, vai ficar de joelhinho lá bonitinho, clamando: Senhor, ó, eu estou aqui, eu sou imperfeito, me forja, muda o meu ser, me forja no fogo mesmo, me transforma, me liberta, me renova, me restaura, me ministra, o que está acontecendo? Me liberta, né? Mas daí a gente está ali no morno: está tudo bom assim, está tudo beleza assim, quarta-feira tem culto, eu vou para a igreja, depois eu vou comer a carne, porque eu amo fazer isso, é claro, eu amo, né? Mas sabe, vira uma rotina. Eu vim no culto domingo, eu vim no culto quarta, e quinta em Timbó, vira uma rotina. E não pode ser rotina, tem que ser prazer. Eu tenho que ter um entendimento que eu estou vindo aqui para adorar o meu Senhor. Eu tenho que ter um entendimento que aqui é a casa de Deus estabelecida na terra. Que é um compromisso. Não só vir quinta, não só vir quarta, não só vir domingo. Mas durante a semana eu estar na minha casa cultuando ao Senhor. Através das minhas atitudes. E aqui ele fala o quê? E que vista as roupas brancas. Querido, te veste de branco para te ver. Qualquer pinguinho preto na tua roupa vai se ver. Então, querido, o que eu tenho a dizer para ti? A primeira falha que a gente faz, a gente vai ser apontado. Qualquer coisinha que a gente fizer, que sair fora, olha lá a pastora Fabiane, olha lá o que ela está fazendo, olha lá o que ela falou, olha lá o que ela disse. A gente é apontado, qualquer um de nós. Então, imagina o mundo olhando para a gente. Às vezes é uma palavra que não tem que ser falada, a gente fala. Às vezes é uma atitude que não demonstra Deus na vida da gente. E assim vai. E a roupa branca quer dizer o quê? Pureza. Eu sou limpo, eu sou transparente. Pode olhar para mim, porque o que vai reluzir em mim é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Não é eu, Fabiane, porque tem coisas, queridos, que eu digo, que eu vejo na TV, o que eu vejo no Face, eu digo: se fosse eu, Fabiane,
Eu pegava um camarada desse, mandava uma surra. Mas isso é Fabiane, né? Daí Deus dizia, fica bem quietinha aí, que quem cuida disso sou eu. Porque o ser humano, né? As emoções já querem, né? E daí Deus diz, ei, minha filha, fecha a tua boca, morde a tua língua, que é o que eu faço geralmente, né? Algumas pessoas já viram que eu mordo muito a língua. Imagina se eu não mordesse. Oh, Jesus, misericórdia. Então, a roupa quer dizer o quê? Sabe? Transparência, pureza. Será que estamos transparentes perante o Senhor ou estamos querendo esconder alguns pecadinhos dele? Tudo ele vê. Não tem como esconder nada dele. Dele você não esconde, de mim você pode esconder, eu posso esconder de você e assim vai. Mas do Senhor nada passa despercebido. Nada, nada, nada. Por isso que ele diz, vestes brancas. Isso é uma exigência do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Naquele dia a gente vai ser vestido de vestes brancas. E se não andarmos aqui como tal, como noiva, noiva se veste do quê? De branco. Como tal, adornada, preparada, perfumada, cheirosa, linda, impecável, nós vamos ficar. Ele não vai querer casar com a gente. E aqui fala assim também, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Querida, a gente só vai ver as coisas de Deus e só vai entender com a gente deixar as nossas escamas carnais caírem, para que as espirituais venham. Sabe? E daí a gente vai começar a ver coisas que acontecem, a gente vai ver, entender e ter um entendimento de outra forma e não a carnal. Porque quando a carne opera, aquilo lá é estranho. Não, aquilo lá não é de Deus. Não, aquilo ali não se faz. Mas quando eu tenho os olhos lavados com o colírio do Espírito Santo, eu começo a entender, epa, aquilo ali é assim, Deus me dá. Tá, é assim? Tá bom, então eu vou orar. Ah, não é assim? Então tá bom. Ah, é assim? Então bom. Então glórias a Ti, Senhor. Para que eu veja realmente como é que tem que ser visto as coisas. Porque quando eu olho com os olhos carnais, eu vou pecar. Daí entra a imoralidade, que entrou na igreja de Pérgamo. Sabe? Não só para os homens, mas para as mulheres também. Entra a imoralidade, porque eu olhei, arranca teu olho e vai para o céu cego. Ponto. Então vamos realmente pedir para o Senhor, para que Ele venha ungir os nossos olhos, que nossos olhos sejam santos, porque a palavra diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, mas se teus olhos forem mal, teu corpo será treva, e tudo ao redor de ti será treva, porque é só o que tu vai ver. É assim, se você está do lado de uma pessoa que ela só reclama, querido, tu pode fazer tudo, mas nunca vai estar bom. Por quê? Porque ela já está ali, acostumada a só reclamar. Você pode dar o mundo para ela, nunca vai estar bom. Por quê? Porque ela já está limitada a fazer aquilo ali. E o Senhor quer fazer o quê? Tirar a gente desse mundinho de limitação que a gente se põe, tirar a gente e dizer, agora vem aqui para o meu mundinho da graça. Puf, e recebe. Amém? Vamos entrar nesse mundo do Senhor. Vamos entrar nessa atmosfera espiritual. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver. Amém? E quando a gente está com os olhos espirituais abertos, a gente vê as ciladas do inimigo chegando, a gente vê as setas que o inimigo tem lançado e a gente tem autoridade de orar e repreender. Caso contrário, se estamos só com esse mundo carnal, a gente leva a paulada e nem sabe de onde é que está vindo. Então vamos pedir para o Senhor sabedoria e para que Ele realmente venha ungir os nossos olhos. E aqui no 19 ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Oh, que coisa linda, né? Ele não arromba ninguém. Ele bate, ele é educado. Entrarei, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos lá. Dona Neide, seu amor, vocês convidam alguém que vocês não têm intimidade para jantar na casa de vocês? Não, né? Alguém aqui convida um estranho para ir jantar na sua casa, almoçar? Não, né?
Então o Senhor, Ele não quer ser estranho para mim nem para ti. Ele é tão querido que Ele bate e diz: me convida para entrar para cear contigo, que eu quero ter intimidade contigo. Me convida, eu estou disposta a ter intimidade contigo. Só depende de ti. Querida, a nossa intimidade com Deus só depende de nós. Ele tem batido na porta do nosso coração. Ele tem pedido para cear com a gente. Mas muitas vezes a gente está tão nesse mundinho aqui que a gente não ouve as batidas do Senhor dizendo: abre que eu quero cear contigo. Abre que eu quero ter intimidade contigo. Como nós não chamamos qualquer um que a gente não conhece para comer com a gente, porque a gente só chama quem a gente tem intimidade. A gente só dá liberdade para algumas pessoas entrarem na nossa casa e nos conhecerem. E o Senhor é assim, Ele quer ter essa liberdade de poder entrar a hora que Ele quiser. E depois, quando tem intimidade, filho, não é assim, né? De entrar lá na tua casa, nem pergunta, já vai abrindo geladeira, já vai abrindo panela, já vai provando a comida, não é assim? É assim que o Senhor quer ser com a gente. Ele quer ter essa intimidade de entrar, vir cheirar a gente, dar um abraço, dizer: como é que tu tá? Ele sabe quando a gente está triste ou não. Vem cá, eu quero te dar um abraço, eu quero te consolar. Mas para isso a gente tem que abrir. Está na hora da igreja abrir o coração e dizer: entra, Senhor. Cura o que tem que ser curado, sara o que tem que ser sarado, restaura o que tem que ser restaurado. Mas vem, faz tudo de novo se for preciso. Mas faz. Amém? Então, queridos, eu queria chamar o pastor Fred para estar orando nessa noite. E você que sentiu, meu Senhor, que precisa de uma oração.